Bora, Fel, separei mais um corte pra vocês aí, ESPN, com análise aí do André Kfouri, o Bianchini trazendo mais informações pra gente do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, hein? Ele trouxe informações importantes também sobre o Félix Torres, será que vai ser titular ou não, ao lado do Gustavo Henrique ou o André Ramalho, e também uma pincelada no jogo de Corinthians e Santos no final de semana ou no domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O timão aí que vem agora de jogos decisivos daqui pra frente, e claro que a gente quer vencer, quer avançar, quer chegar na final do Paulista, e claro, está na fase de grupos aí da Copa Libertadores. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center de volta para falar do outro clássico, o clássico alvinegro, da outra semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. Certo, Vlad? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Beijo para você, Glaucio. Um abraço pro André, também pros fãs de esportes. Santos e Corinthians que vão se enfrentar nesse mata-mata. No primeiro turno, o Corinthians venceu, foi justamente o primeiro clássico entre o Depay e o Neymar. Agora fica a expectativa de um novo clássico entre o Neymar e o Depay. Eles já até fizeram a comemoração um do outro, então a gente vai ver como é que vai ser isso aí. Na Neoquímica Arena, o Corinthians é muito forte, não perde há muito tempo, desde o jogo contra o Bragantino pela Sul-Americana, uma invencibilidade muito grande. Esse ano o Corinthians venceu praticamente todos os jogos. E num confronto de mata-mata entre Santos e Corinthians, o Corinthians leva uma larga vantagem. Em 16 duelos, são 11 vitórias do Corinthians e 5 do Santos. Então a gente vê essa questão, o Corinthians tem essa vantagem, mas tem uma desvantagem em relação ao tempo de preparação. Já que o Corinthians vai ter um jogo muito importante contra o Barcelona de Guayaquil agora nessa quarta-feira, ele vai ter um tempo de preparação muito menor em relação ao próprio Santos, que vai ter, durante toda a semana, esse período de preparação. O Santos até conseguiu uma folga um pouco maior, o Neymar foi curtir o carnaval com alguns jogadores do Peixe, e agora eles estão aí, né, vão voltar nessa questão. O Santos que não vence o Campeonato Paulista desde 2016. A última vez que os clubes se encontraram numa semifinal de Campeonato Paulista foi em 2019, quando o Corinthians eliminou o Santos nos pênaltis. O Neymar tem um histórico muito bom em Campeonato Paulista. Ele chegou em 5 finais de 5 vezes que ele disputou a competição. Ganhou 3, que foi o tricampeonato, 2010, 11 e 12, e perdeu em 2009 e também em 2012. O Santos que tem uma melhora na defesa, são 4 jogos sem perder. Desde que o Gil voltou para a zaga e em 5 jogos tomou apenas um gol. Antes a defesa do Santos, perdão. A gente fala do Gil, né? O Gil fez uma grande história no Corinthians, mas ele estreou. Eram 12 gols tomados em 8 jogos. Então o Gil, que era um jogador que estava praticamente fora dos planos do Pedro Caixinha, acabou ganhando uma vaga e vem conseguindo se destacar. Além do Guilherme, que é o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols marcados. É lógico, né, André, que a gente vai pegar como recorte o enfrentamento entre os dois na fase de classificação. Foi também na Neoquímica Arena, já tinha o Neymar no Santos, só que acho que a gente consegue ver uma evolução desse Santos de lá pra cá e do próprio Neymar, né? Um time mais ajustado já do Caixinha, trazendo outros jogadores, encontrando a parte defensiva, que ele ainda tinha algumas dificuldades, encontrando já alguns acertos por ali também, e o Neymar que vem evoluindo jogo após jogo. Acho que a diferença também tá aí, né? A gente vê um Santos já diferente para essa semifinal. Sim, naquela ocasião, né, quando o Santos visitou a Neoquímica Arena, era tudo muito iniciante, né? Nessa nova relação do Neymar com o Santos, eu acho que ele até teve uma atuação individual por mais tempo e num nível superior, tecnicamente falando, né? Depois de tudo que se sabia a respeito da parte física, novos companheiros, ele sendo um jogador de referência, mas, né, sendo introduzido num time que evidentemente estava acostumado a atuar sem ele. Eu acho que as coisas agora são melhores para o Santos, porque o Neymar ganhou na parte física, tem mais entrosamento com seus companheiros, claramente está mais à vontade e já tem a parte da confiança, né? Com as atuações que ele já fez, as participações decisivas com as quais ele ajudou o Santos, gols, participação em gols, e agora ele é um problema maior, digamos assim, para o Corinthians enfrentar. Eu acho que ainda assim existe uma diferença técnica que é considerável entre os dois times, mas a gente está falando de um jogo só, mesmo o Corinthians no seu estádio, o Santos enfrentando o ambiente em Itaquera, o torcedor e a capacidade técnica e coletiva do time do Corinthians, que é um time montado já há mais tempo, mas vem oscilando. Eu acho que na parte teórica o Corinthians tem um pequeno favoritismo por toda essa circunstância, sua campanha e o time atual. Mas é jogo para ver, e eu não acho que seria uma grande surpresa se o Santos conseguisse chegar à final do campeonato.
Vlad, você já lembrou bem, meio de semana, amanhã, né, para ser mais preciso, o Corinthians jogando contra o Barcelona fora de casa e um compromisso importantíssimo. Como é que tá meio esse time do Ramon para amanhã? Já também trabalhando fora, viajou nessa segunda-feira, como é que tá esse Corinthians? É uma decisão atrás da outra, né, Glaucia? A gente viu, teve na semana passada a UCV, né, a Universidade Central da Venezuela, agora vai ter esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, vai ter o Santos logo em seguida. O Corinthians treinou nas dependências do Emelec, já vai se concentrar para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que é um time que vem muito bem no campeonato equatoriano. O Barcelona tem 100% de aproveitamento em 3 rodadas, 3 vitórias, 12 jogos sem perder, mas tem um problema, vão ter 6 desfalques. Já o Corinthians vem numa situação um pouco diferente. O Corinthians tem poucos desfalques para essa partida. Além da questão do Ranieri que está machucado, o Igor Coronado não viajou com o restante do grupo, e o Angileri, que estreou muito bem, né, no final de semana, não pode jogar porque ele não está inscrito ainda na Conmebol Libertadores. E tem uma questão que o Ramon pode fazer uma mudança principalmente na defesa. Até então, a defesa titular era João Pedro Choca junto com o André Ramalho. No final de semana ele fez um teste, colocou o Félix Torres junto com o Gustavo Henrique, que era titular o ano passado, mas que como estava lesionado foi sendo poupado dos primeiros jogos e estreou justamente contra o Mirassol. Eles foram muito bem, não levaram gols, algo raro esse ano para o Corinthians. A tendência é que ele possa manter até essa defesa. Foi questionado também se ele poderia usar 3 zagueiros, e aí o André Ramalho seria uma espécie de líbero. Também não está descartada essa hipótese, mas eu, se fosse palpitar, acredito que ele manteria Félix Torres e Gustavo Henrique, justamente pelo entrosamento que eles demonstraram nos últimos jogos. E o Corinthians tem a questão do Garro também, que é muito importante. Porque o Garro foi poupado no jogo contra o Mirassol, começou no banco de reservas, teve problema no joelho, estreou mais tarde na temporada, e é um jogador que pode ser que vá, entre aspas, no sacrifício para esse jogo, justamente porque ele vale muito. Eu acredito que ele vai começar como titular, mas ele foi poupado do jogo contra o Mirassol justamente para ter condições físicas, não sei se as ideais, mas pelo menos o mais próximo possível, né, Glaucia? Para utilizar nesse jogo, que é o mais importante do ano até o momento. Sem dúvida. A gente até conversava ontem à noite aqui, né, André? Como nesse momento mais agudo já para o Corinthians de temporada, com decisão de Paulista, tendo que também garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, a comissão não tem muito o que fazer. Equilibra um aqui, outro ali, mas o grosso mesmo não tem como mudar totalmente a equipe e é preciso manter alguns jogadores. Eu acho que essa questão da defesa que o Vlad traz pode ser o principal ajuste para essa partida, né? Uma defesa do Corinthians que vem sofrendo muito desde o início da temporada, bolas aéreas, enfim. Tem sido isso o principal problema desse time. A questão da formação da zaga, eu vejo assim. De todos os zagueiros que o Corinthians tem, muito provavelmente o Gustavo Henrique é o mais capaz. É o que reúne tecnicamente melhores condições. Tem toda a questão dessa trajetória mais recente dele, lesão, recuperação, o que ele tem em relação à parte física, o impacto, né, que isso gerou na condição dele, mas em todos em condições iguais, o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Quanto ao seu parceiro, não se trata de escolher o segundo melhor zagueiro, as coisas não funcionam assim. Porque uma dupla de zaga tem que atuar junta, né? Tem que haver entrosamento, os jogadores precisam estar habituados às características, muitos técnicos gostam de prestar atenção também, destro, canhoto, como que funciona, de que lado joga. Então não é uma questão simples de resolver, talvez a comissão técnica do Corinthians tenha uma ideia em mente, mas não tenha ainda conseguido executar essa ideia e venha fazendo tentativas. E eu estou com o Vlad, a escalação na última partida em que o Corinthians não apresentou tantos defeitos defensivos assim, principalmente no setor da defesa propriamente dito, os zagueiros, com Gustavo Henrique e Félix Torres. Isso pode ter sido um sinal de que por uma questão de confiança e entendendo o que o Corinthians pode receber de rendimento, esses 2 jogadores vão para o jogo da Copa Libertadores. Para a gente arrematar essa partida de amanhã, nós temos números tanto de Corinthians quanto de Barcelona. O Barcelona tem 5 jogos na temporada, são 4 vitórias e um empate. Não perdeu ainda, um aproveitamento de 86,7%. 10 gols marcados para 4 gols sofridos. Já o Corinthians, 15 partidas em 2025. São 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 75,6%. 26 gols marcados para 16 sofridos.
já mostra muito também a diferença do que é o início de temporada aqui no Brasil, né? Já tem 3 vezes mais jogos ali o Corinthians do que o seu adversário para amanhã. Imagine ao final. É. Não sei o quanto isso pode impactar nesse momento, André. Ou é aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Bom, pelo menos tá jogando, tá com mais ritmo, tá com mais cancha. Enfim, é início de temporada de qualquer forma. Quando as coisas ainda estão no início, o resultado ele fica ainda mais soberano, né? Então, se uma equipe que não tem jogado tanto vai mal, depois do jogo a gente pode dizer que foi falta de ritmo, né? Se essa equipe vai muito bem e sobra fisicamente, é porque o outro já está desgastado no começo do mês de março. As coisas funcionam assim também. Não dá pra gente fazer qualquer tipo de previsão, fisicamente falando, como essas equipes vão se comportar. O Corinthians talvez, né, tenha tido que tomar decisões, né, sua comissão técnica, quais jogadores escalar no estadual, como tratar esse período de pré-temporada, que na verdade não existe por aqui, enquanto outras equipes em outros países têm uma realidade completamente diferente. O Corinthians não pode tratar este jogo ou este confronto como se não fosse algo de máxima prioridade. Então, em relação a isso, o Garro ter sido poupado do jogo com o Mirassol, ou por uma necessidade dele para se recuperar, ou para não arriscar colocá-lo em campo, foi uma boa decisão da comissão técnica do Corinthians. Boa. Vlad, obrigada por estar conosco. Até a próxima. Até a próxima, Glaucia. Até a próxima, André. Só um fator curioso, rapidinho. O Félix Torres é torcedor de infância do Barcelona. A gente está produzindo até uma matéria sobre isso. E um detalhe, ele saiu da 2ª divisão para o Barcelona. Ele foi um dos jogadores, quando chegou lá em Guayaquil, mais ovacionados pela torcida lá. Então o pessoal gosta muito dele. Boa. Uma coisa pra gente ficar atento também. Uma curiosidade que pode valer. Beijo, Vlad. Vamos colocar aí o Corinthians aí na discussão. O Corinthians joga quarta-feira, amanhã, contra o Barcelona de Guayaquil. A gente tem um vídeo do Romero que eu achei assim uma das coisas mais bonitas assim. O Romero, eu faço muito isso com o Júlio, eu acho que você faz isso com o Joaquim, você faz isso com o Tonicão. Você joga bola dentro de casa com o seu filho? Joga. Às vezes a esposa não deixa, às vezes não deixa quebrar. Não tô nem aí, irmão. Quebrou um vaso outro dia de 300 conto lá em casa. Dane-se. Dane-se, irmão. Isso lá em casa já não vai acontecer. Mas porque você não tem vaso de 300? Exato. Você tem vaso demais. Não tem. Demais, Veloso. Eu quis ser humilde, falei que 300 era mais caro, Veloso. Então, eu sei disso. Eu já imaginava. Aí, eu quis ser humilde. A gente é... esse, ele tá... Olha só, o hino... Deixa só ele lá. Tira eu. Olha só. Corinthians ou não é Corinthians, velho? Sentiu, olha lá, sentiu o filho do Romero. Olha, ele tem vaso lá, hein? Olha lá, chamou o VAR. Olha lá, chamou o VAR e deu pênalti. Olha a batida de canhota, velho. Esse cara é muito Corinthians, velho. Ele é muito Corinthians. Dá uma olhada, o amor desse cara, velho. Até aí o VAR da pênalti, né? O Corinthians... Não entendi, Souza. Até aí o VAR da... Até aí o VAR da pênalti pro Corinthians... Até aí o VAR da pênalti, mas você, como um dos grandes comentários que tem, não enxerga uma falta que foi. Não, se eu enxergasse... Você é o quê? Olha só, se eu enxergasse que eu fosse... Não, mas olha só... No momento desse de família, de filho, aí você quer falar que o Corinthians é time de bandido, é isso que você quer falar? Que todo mundo rouba o Corinthians? Não, não falei isso. Você falou isso? Eu não falei isso. Não falou? Eu não falei. Eu falei que quando o VAR entra é sempre pênalti. O vídeo tá mostrando lá que o VAR apareceu lá. O VAR apareceu e deu pênalti. Eu falei quer dizer que não foi pênalti em cima do filho do Romero? Não. Olha o VAR. Olha o VAR. Olha lá, o VAR foi e deu o pênalti. Mas o VAR não mostrou o lance todo, entendeu? Então você quer dizer que até na casa do Romero o VAR é a favor do Corinthians? Quer dizer que ontem não foi a favor do São Paulo? Eu acho que não. Você acha ou tem certeza? Não, eu tenho certeza absoluta que não foi. Você tem que ter certeza quando você fala. Eu tenho certeza absoluta. E eu sei muito bem que para trabalhar com você, aqui tem que ter personalidade. Muito bem. Para você foi falta o VAR ontem, o VAR não entrar? Quem que foi mais falta? O VAR do Romero? O VAR não chamou, né? Não, o VAR não chamou. O Romero, olha lá. Olha o Romero, cara. Casou na grande, hein, Romero? Dá uma olhada lá. Você tá fazendo gol, segura aí. Segura, que moleque bonito. Não, volta antes aí o Corinthians cantando com ele ali, ele colocando pra entrar no campo, olha lá. Pô, o Romero é demais, velho. Olha lá, assistindo os donos da bola. Olha lá o molequinho baixando a cabeça, olha lá. Como é que chama o filho do Romero?
Romerinho. Aí saiu o pênalti, olha lá, o VAR foi, olha lá. A falta. E botou a mão no rosto. Botou a mão no rosto, olha lá. A falta foi embaixo. A falta foi embaixo e ele botou a mão no rosto. Aí ele se preparou pra bater a falta. Olha o VAR. Ele foi no VAR, o Romero. Pênalti. Olha lá. Olha lá, batida de canhota. Parece o tio. Até bom, hein? Pô, bateu bem na bola, né? Bateu. Ô, Romero, cara, eu sou seu fã incondicional. Ô, Cascão, manda lá um e-mail lá, conversa lá. Traz o Romero um dia aqui, cara. O moleque chama Ciro. Ó, camisa número 11 do papai, a esposa do Romero, dando importância nenhuma pro que tá acontecendo, né? Tá lá no celular, tá nem aí porque os dois estão fazendo, que é igual em casa, né? Tá nem aí que os dois estão fazendo, aí depois o moleque vai abraçar a mãe e fala, o que você tava fazendo? O que foi? Olha lá, olha o Romero. Ô Romero, pô, o Cascão, liga lá, fala com o Thiago, eu queria fazer um programa em homenagem ao Romero. Vê o dia que ele pode esse ano, quando que ele pode, se ele pode atender a gente, se ele pode vir aqui nos Donos da Bola para que eu possa fazer homenagem para esse paraguaio. Monstro. Porque o Romero, Veloso, num jogo de amanhã, ele é mais importante que o Breno Bidon para mim, para você. Eu não sei se ele vai mexer. No último jogo ele mexeu, né? Colocou 3 atacantes. Mas eu não sei, fora de casa, se ele vai mexer no esquema. Eu acho que ele vai da forma como ele vem jogando. E o Romero vai esperar e vai entrar no segundo tempo. Mas nem por isso tá deixando de ser tão importante, né? O Romero tem entrado muito bem. E eu acredito que amanhã ele vai ser mais uma vez opção. Meu querido Souza, Monstro, Sagrado, você tem certeza que não foi falta? Tenho, certeza absoluta. Tá bom. E aí, Souza? Para mim é um jogador menos compreendido do Corinthians, não tão valorizado. Se fala muito de jogadores... Pessoal embarcando aí pra Guayaquil, hein? Se fala muito de outros jogadores, mas é um cara que tem feito a diferença. Fala pouco, mas dentro de campo tem entregado aquilo que o torcedor espera. É um ídolo do torcedor. Pode não ter o respeito dentro de quem dirige o clube ou de pessoas dentro do clube, mas fora do clube tem um respeito muito grande. Dá moral pro Duílio, foi o Duílio que trouxe ele de volta, porque o Andrés não queria. Então é um jogador verdade, que tem... Verdade. E eu sou a favor de aproveitar sempre o momento do jogador. O momento Nos dele é bom. últimos 2 jogos, o Corinthians fez 4 gols. Sabe quantos gols ele fez? 3. Então tem que aproveitar o momento. Quesada. O Andrés não quis que ele ficasse, aí ele saiu. E depois, na hora de voltar, o Andrés não queria que ele voltasse. O que aconteceu aí? Saúde aí, saúde. Deixa eu falar, quem arrotou aí, velho? Alguém arrotou. Não, cara, você tá fazendo programa ao vivo. O cara espirrou ou arrotou? Eu falei saúde, espirrou. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. O cara arrotou. O cara arrotou no programa ao vivo. Aí vocês acham que eu sou louco. Aí você tá fazendo um programa, você tem que fazer pergunta pro Veloso, pro Souza, você tem que fazer pergunta pro Quesada, você tem que pensar. Aí o cara arrota. Aí o cara arrota, aí o cara espirra. Cara, ele é prego. É ele. Não. É tiro. Aí o cara dá um tiro. O cara dá um tiro lá em cima. Só que o Godoy foi ontem. Pega fogo. A água vem. É ele, né? Não, vou te falar uma coisa pra você. É ele, é sempre ele. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês não têm ideia da minha loucura, do meu senso de, às vezes, me transformar aqui dentro e de falar coisas que eu não posso. Ô, Schneider, o cara arrotou. Não, você tá fazendo programa ao vivo, você, Jornal da Band, Schneider e Adriana Araújo, que por sinal, parabéns Adriana Araújo, a informação, como o Jornal da Band. Adriana Araújo, você é uma das maiores apresentadoras desse país. E todas as vezes que você fica de pé pra você mostrar tudo o que acontece, o Jornal da Band é demais. Aí, Schneider, você tá apresentando, aí você vai falar, aí o cara arrota. O que você acha, Quesada? Pô, eu acho que o cara tá passando mal. Tá passando mal, Aí tira o nosso raciocínio. Pega o Meprazol lá. Tem o Meprazol lá no meu. Tem o Meprazol, tem o bombeiro. Não, vou chamar o bombeiro, que eu não gosto de ser bombeiro. Tem que ficar lá esperto com o fogo. Né? O bombeiro não tem que ficar entrando pra essas coisas aqui. Bombeiro tem que ficar esperto pro fogo. Chama a ambulância. O cara arrota no momento que você tá fazendo um programa. O que você acha, Veloso? Você que eu nunca falhou. O cara espirrou, né? Aí... Não, ele espirrou e arrotou. Falei saúde, mas não sei. Tá meio gripado, né? Acho que é o calor lá fora, o ar aqui dentro. Ele precisa segurar, o espirro dele precisa segurar. Choque térmico. O que é?
quando ele espirra, ele precisa segurar a chapa. Ele precisa segurar. Senão a chapa cai. Chegou. Tá certo. Agora, Netão, posso completar uma coisa? Pode completar. A bola é sua, Quesada. Obrigado. Não é assim que pega a bola, Quesada. Mas eu não sou goleiro. Não, mas você não precisa goleiro. Eu evitei o gol. Não, você não quebra... Ó, aqui, abre o braço. Aí, não, nossa. aí não. Aí você tá pegando uma melancia. Joga forte pra mim. Ó. Tentei aqui, ferrar ó, o Neto, não deu certo. Tô certo ou não não deu tô? certo. Aprende. Tá Se você faz aqui, você não toma o gol. Agora você pega, você bate... Vai, Quessadinha, pega... E aí, Quesada? A bola é sua. Não já que você tirou eu de duas. Não foi... Ô, Lazzaroni, eu quero pedir perdão a você. Que isso? Não foi você que tirou eu da Copa do Mundo. Que por sinal você falou que eu não sou craque, que eu não jogo nada. Você tem razão. Você tem razão. Foi ele. Ele me tirou de 2 Copas do Mundo. Quesada... Lazzaroni, foi você, hein? Uma pelo menos foi você, outra fui eu. Não, amanhã não se surpreenda se começar o Romero e o Garro ficar no banco. Porque já ficou no banco no último jogo, tem um processo de recuperação da contusão no joelho e não vamos esquecer, se desse para colocar um time meio alternativo amanhã, seria interessante, porque domingo tem jogo. Então, mas espera um pouquinho, vamos analisar isso aí. Ele não tirou o Garro pra deixar o Garro pra ficar bom pra quarta e ele entrou no jogo pra ver o Garro joga. Isso que eu imaginei também. Isso que eu imaginei. Mas isso não quer dizer... o jogo de amanhã. Mas, Veloso, não, pra mim quem sai é o Breno Bidon. Ok, mas isso não quer dizer que o Garro vai jogar os 90 minutos, porque o Garro vai ter que jogar domingo também, né? Ah, mas joga muito. É outra coisa, é um jogo de time grande. Tá o Matheus Bidu que pensa que é o Vladimir, mas não é. Né? O Memphis, que jogou muito bem no último jogo, né? O Yuri Alberto, que já veio fazendo os gols, né? Então é isso, Fiel, com as informações do Corinthians aí, com a ESPN e o programa do Neto Donos da Bola. Não teve muita informação, porém, mais uma resenha ali. E eu acho que realmente o Ramon Dias vai de Félix Torres, hein? Ele é equatoriano, né? Conhece muito bem também o time lá do Barcelona de Guayaquil. Vai jogar na sua casa, então é importante. Ele que jogou muito bem ao lado do Gustavo Henrique, né? Na semana passada, contra o Mirassol. Eu tenho certeza, então, que ele vai ser o titular ao lado aí do Gustavo Henrique, ou talvez André Ramalho, né? Vai depender do que o Ramon Dias escolher, mas eu acho que ele vai com essa dupla aí, eu acho que ele gostou. E também pelo que o Choca e o André Ramalho fizeram nos 2 jogos contra o time da Venezuela lá, foi sacanagem, né? Claro, não só eles também, mas com o time todo. Mas bastante falhas dos 2 zagueiros, principalmente no segundo jogo lá do Choca, falhou no primeiro gol, tentou se jogando. O André Ramalho tava lá no meio campo praticamente, tentou voltar e ficou aquele buraco na defesa. Então, cara, eu acho que vai ser essa defesa aí. E o Matheus Bildon na lateral esquerda e o Mateuzinho na direita, até porque o Ogelera ainda não tá inscrito na Copa Libertadores. Ele só vai poder ser inscrito na segunda fase se o Coringão avançar, e vai avançar, não se, né? Se vai avançar na fase de grupos. É só não entrar relaxado lá e não tomar ataque dos caras, porque lá eles são muito fortes, cara. É um time muito forte fisicamente, ele tem uns pontas rápidos ali, então o Corinthians vai ter que tomar muito cuidado pra realmente aí tentar aguentar a pressão dos caras lá nos 15 primeiros minutos e quem sabe, né, se achar um golzinho ali, trazer um empate já é um bom resultado pra cá, porque na Neoquímica Arena vai ser outra história, outro jogo, outra pressão. A gente tem certeza que a gente vai sair classificado desse jogo aí. Comenta aí que se você tá ansioso pro jogo de amanhã, comenta seu palpite aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!